Olá, meus queridos, tudo bem? Família maravilhosa, família eterna. Meus queridos, nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Evangelho Eterno, mas nós queremos é, falar para você uma coisa muito interessante. É, como eu vivi 45 anos lá no sistema religioso, eu aprendi uma coisa muito importante. E eu quero falar para você, talvez você não percebeu, você que ainda está no sistema, talvez você não percebeu ainda como que funciona o sistema para segurar as pessoas lá dentro. As pessoas que eu falo é as pessoas que para eles é importante que essas pessoas estejam lá. Toda vez que alguém percebe que uma pessoa ou uma família ele é importante para aquele sistema, o que eles fazem? Eles dão um cargo para essa pessoa. Só que esse cargo, na verdade, ele se torna uma prisão. Por quê? Porque quando os pastores falam assim, pronto, para esse pai de família eu tenho que dar um cargo, para esse irmão ou para essa irmã eu tenho que dar um cargo. Por quê? Porque às vezes aquele irmão ele tem um bom dízimo, talvez aquela irmã tenha um bom dízimo, talvez aquela família são bons dizimistas. Então eles dão um cargo para essas pessoas e aquele cargo se torna uma prisão. Eu quero te mostrar uma coisa, eu te falar uma coisa. No setor da jurisprudência, tem uma coisa interessante. Quem estuda direito sabe disso. E às vezes, eu gosto muito de ler também o Código Penal, não é? Eu gosto de ler a Constituição, eu gosto de ler, não é? Alguma coisa relacionada a direitos civis, criminais, família. Eu gosto de ler. É porque é muito bom a gente ler e a gente conhecer. Um crime, para ele acontecer, precisa de três fatores. Um crime, não é? Ele precisa de uma vítima, precisa de um vitimizador e precisa de um ambiente, não é? Então, para um crime acontecer, precisa desses três fatores: uma vítima, um vitimizador, né, e um ambiente também. Quando você observa direitinho como tem que observar o sistema religioso, você vai ver que o sistema religioso eles usam táticas, não é? Que às vezes é usado na guerra, é usado na política, é usado no setor financeiro e eles usam também no setor religioso. Eu pergunto a você, quando os pastores, os líderes religiosos, eles dão cargos a uma certa pessoa para segurar a pessoa, eles estão usando uma técnica que é usada também na política e também na guerra. Você sabe que o sistema religioso ele nada difere dos outros sistemas também, porque é assim que acontece. Assim como o banco trabalha com o dinheiro dos outros, os pastores também vivem com o dinheiro dos outros e pelo dinheiro dos outros. Então você observa bem, quando a gente olha em detalhe o sistema religioso, às vezes eu me pergunto que força é essa que divide as pessoas. A religião, é claro que nós vivemos num país, né, que é livre para as pessoas expressar qualquer religião, qualquer religiosidade. As pessoas têm a sua liberdade, né,
A própria Constituição garante isso. Mas eu não estou aqui falando de direito de alguém ou não. Eu estou falando aquilo que realmente acontece no setor religioso. A religião em si, ela às vezes ela prejudica tantas pessoas que ela é capaz de dividir as pessoas. Aí eu me pergunto, às vezes eu me pergunto, que força é essa que divide as pessoas? O amor não divide pessoas. O amor deveria unir as pessoas. Mas como as religiões, nem todas elas pregam ou vivem o amor, então acontece essa divisão. Outra coisa muito importante que você deve observar: quantas alianças que um noivo ou uma noiva usa? Uma. É uma ou é duas? É uma. O noivo usa uma e a noiva usa outra. Não tem como o noivo usar duas alianças e nem a noiva usar duas alianças. O que representa aquela aliança no dedo da noiva quando os dois assumem um compromisso de se noivarem a ponto de colocar uma aliança no dedo? Aquilo quer dizer que a moça, ela está condicionada ao seu noivo, está desposada e está ali compromissada com ele. Do mesmo jeito que o noivo também, não é? Então, vamos trazer isso para o sentido religioso. Você já percebeu que a igreja evangélica dos dias atuais, ela se diz a noiva de Cristo, não é? É assim que ela se comporta e ela se acha a noiva de Cristo. Mas existe um problema. A igreja atual se diz noiva de Cristo, mas ela quer usar as duas alianças ao mesmo tempo. Aí você pergunta: qual aliança, Alberto? Qual aliança? Você já parou para analisar que a igreja evangélica, ela quer usar a aliança antiga, a lei de Moisés, e quer usar a nova aliança, que é o pacto pós-cruz, que perdurou até o juízo do ano 70. A graça pregada por Paulo, ela perdurou até o juízo do ano 70. O próprio Paulo, ali em Colossenses capítulo 1, versículo 23, também em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, e também em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante, Paulo disse que a graça que a ele foi confiada, a pregação do evangelho, né, da incircuncisão, ela tinha perdurado até que ele cumprisse a sua tarefa. Mas ele disse que ele cumpriu a tarefa. Colossenses 1, 23. Ele falou que ele pregou o evangelho que a ele foi confiado nos 4 cantos da terra, o mundo habitável da época. Quando Paulo disse, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está reservado para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que acreditaram na sua vinda, a coroa da justiça. O que seria a coroa da justiça? Não é aquela coroa com folhas de louro, não é?
que os atletas ganham, não. Que é uma simbologia, ou aquilo é uma representação do reconhecimento. Coroa nada mais é do que reconhecimento. Então Paulo, ele aguardava o reconhecimento da pregação que ele fez, era durante o juízo de Deus que ele alcançaria no Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, que é o período das eras, não é? Ao período em que o reino de Deus está estabelecido. Então a igreja evangélica, ela quer usar as duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer usar a aliança da lei e a aliança da graça. Ou seja, quando eles impõem dízimo sobre as pessoas, impõem jejum sobre as pessoas, impõem adoração em templos nas pessoas, impõem batismo nas águas nas pessoas, impõem santa ceia, vinho e pão, eles estão vivendo a velha aliança, a lei. E ao mesmo tempo, eles dizem que estão vivendo o período da graça. Por quê? Porque eles acham que esse evangelho que pregam é o evangelho da graça. Mentira! O evangelho eterno, após o juízo de Deus, ele não é pregado. Ele foi proclamado. Ou seja, ele foi estabelecido. E o evangelho do reino, pregado por Jesus e seus discípulos, e o evangelho da graça, da incircuncisão, pregado por Paulo, não é? Todos eles já ficaram no passado, eles tiveram um curto tempo de nascer e depois acabar. Por quê? Porque o evangelho eterno é que seria o evangelho para todo sempre. Por quê? Porque é o reino de Deus estabelecido. Mas por que a igreja evangélica ela faz isso? Ela quer usar as duas alianças ao mesmo tempo. Porque com a lei, eles metem medo nas pessoas. A velha aliança. E com a graça, que eles falam que é a nova aliança, que já era para ter terminado desde o juízo do ano 70, com a lei, ou com a graça, eles fazem o quê? Eles prometem aquilo que não podem cumprir. Então, para eles, falar da lei e falar da graça interessa para eles, porque eles estão enganando as pessoas e as pessoas não acordam para isso. Como que a igreja prega o evangelho da graça, se o evangelho da graça foi instituído por Deus para Paulo fazer, para Paulo pregar? A igreja não prega o evangelho da graça. Ah, mas então qual é o evangelho que a igreja prega? A igreja não deveria pregar o evangelho da graça e nem o evangelho do reino. A igreja deveria viver o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho eterno é o reino de Deus estabelecido. Onde? Dentro de cada um de nós. É isso que a Bíblia ensina. Então, como eu disse para você, um crime para acontecer tem que haver os três fatores. A vítima. Quem é a vítima? São os crentes. Quem é o vitimizador? O sistema religioso de hoje. E qual é o ambiente? O cenário religioso. Então, é um crime o que está acontecendo aí. Mas esse crime, ele só está acontecendo porque as pessoas têm preguiça de estudar a Bíblia. Se as pessoas não tivessem preguiça, as pessoas não estariam sendo criminalizadas, não estaria sendo vítima desse sistema religioso. Então é isso. A igreja de hoje, que eles acham que é um templo religioso, na verdade, se tornou um ambiente adequado, um ambiente muito, mas muito
adequado para que essas coisas continuem acontecendo. Até o dia em que você acordar e ver que realmente você está sendo vítima de um sistema que é prejudicial à sua vida espiritual. Acorda ou acorde e entenda tudo que Jesus falou, os profetas, os patriarcas, já aconteceu. E eu e você precisamos viver o Evangelho eterno. Deus que te abençoe e deixa aí nos comentários a sua opinião, não com relação à Bíblia, porque Bíblia não se dá opinião, ou você acredita ou não acredita. Opinião sobre aquilo que eu estou falando. Aí se eu estou falando e você concorda que é assim mesmo, aí tudo bem. Se você não concorda, se você discorda, amém. Até que o Criador possa colocar entendimento em você e você realmente aprenda aquilo que é a realidade. Tchau, Deus abençoe.